Apologética católica. O erro da doutrina protestante em relação às obras. Fé e obras. São Paulo manda que se façam ricos em boas obras. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 18. E ainda: Deus retribuirá a cada um segundo suas obras. Romanos capítulo 2, versículo 6. Em boas obras, porque, completa São Tiago, o homem é justificado pelas obras e pela fé. Tiago capítulo 2, versículo 24. Ou pelas obras que nascem da fé, porque a fé sem obras é morta. Versículo 17. E só uma fé viva pode dar a vida. É, pois, bem claro que o homem é salvo pelas boas obras nascidas da fé, e não pelas obras da lei, ou simples execução material daquilo que é mandado pela lei. As obras boas são feitas para agradar a Deus, por amor, e são as consequências da verdadeira fé posta em prática. Diz ainda São Paulo sobre a diferença entre obedecer à lei das obras, que não tem valor, mas a lei posta em prática pela fé. Porquanto nós sustentamos que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então, eliminamos a lei através da fé? De modo algum. Pelo contrário, a consolidamos. Romanos capítulo 3, versículos 28 ao 31. E mais: se não fossem necessárias boas obras, mas apenas a fé, segundo a tese protestante, acaba se justificando que uma pessoa pode levar uma vida de pecado, bastando ter fé para ser salva. Diz São Paulo: que diremos então? Que devemos permanecer no pecado, a fim de que a graça atinja sua plenitude? De modo algum. Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2. O pecador com fé deve pedir perdão de seus pecados e mudar de vida, conforme nos manda nosso Senhor: ide e não pequeis mais. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que pratica a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 7, versículo 1, versículo 21. Ora, o que é essa prática da vontade de Deus, senão as boas obras? São Tiago, capítulo 2, versículos do 14 ao 26. Encontramos algumas citações. De que serviria, meus irmãos, dizer a alguém que tem fé, se não tem obras? Porventura pode a fé salvá-lo? Assim também a fé, se não tiver obras, em si própria está morta. Abraão, nosso pai, não foi porventura justificado pelas obras, oferecendo seu filho Isaque sobre o altar? Já vês que nele a fé cooperava com as obras, e pelas obras foi consumada a fé. Vedes, pois, que o homem é justificado pelas obras, e não pela fé somente, porque assim, como o seu espírito, o corpo está morto. Morta é a fé sem obras. Abre aspas. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas no candelabro, e assim ela brilha para todos os que estão na casa. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Fecha aspas. Mateus capítulo 5, versículos 14 ao 16. O homem deve dar glória a Deus na terra através de suas obras, podendo fazer obras, e não as fazendo, peca o homem contra Deus
e não se justifica pela fé, visto que sua fé é morta, ao não produzir os frutos esperados. Abre aspas. Outra parte das sementes finalmente caiu em terra fértil, germinou e deu fruto ao cêntuplo. E dizendo isso exclamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lucas capítulo 8, versículo 8. Apologética Católica.